Olá, espectadores de True Crimes, olá, espectadoras de True Crimes. Eu sou o Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje. As produções de True Crimes, ou crimes reais, têm se tornado uma tendência aqui no Brasil e no mundo, na verdade, e agora o Globoplay permite que a gente entenda sob todas as óticas um dos casos recentes mais bizarros e medonhos que o nosso país já viu. Ele envolve religião, uma família pra lá de esquisita e um assassinato chocante que dominou os noticiários tupinicas nos últimos anos. Então se aconchegue confortavelmente porque o negócio é tenso e agora a gente vai trazer 8 curiosidades e bizarrices de Flor de Lis questiona ou adora. Série documental original Globoplay que mostra o que acontece quando alguém decide levar o até que a morte o separe a sério demais. Cria da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, Flor de Lis perdeu o pai e o irmão em um acidente de carro aos 14 anos. Aos 15, já começou a trabalhar como balconista numa padaria e passou a frequentar cultos evangélicos com a mãe, onde passou a cantar no coral. Nos anos 80, após se formar como professora, começou a trabalhar como educadora infantil e conforme o tempo foi passando, ela se envolveu em diversas causas sociais, principalmente aquelas que envolviam crianças e adolescentes que viviam em meio às drogas, armas e abandono parental. Então, a partir da década de 90, Flor de Lis começou a abrigar uma gurizada em casa. Em 1994 mesmo, ela adotou 37 crianças, incluindo sobreviventes da chacina da Central do Brasil e 14 bebês. Porém, como o processo de adoção é muito rígido no Brasil, a maior parte dessas adoções não eram regularizadas. Por conta disso, a Flor de Lis teria sido acusada de sequestro e supostamente teria passado mais de um ano foragida da polícia. E antes dessa mega adoção, Flor de Lis já havia se casado e divorciado, relacionamento esse que deu a ela 3 filhos biológicos. E qual a importância disso é que uma dessas filhas é Simone, que numa certa época tinha um namoradinho de 14 anos chamado Anderson do Carmo. Ele vivia em situação de vulnerabilidade e por isso foi uma das 5 primeiras crianças e adolescentes que Flor de Lis acolheu e tratou como filhos adotivos. Acontece que o namoro de Simone com Anderson durou pouco e algum tempo depois é aí que o negócio fica esquisito quando Anderson acabou se apaixonando pela mãe adotiva e a mãe adotiva acabou correspondendo. O relacionamento de fato se estabeleceu e em 1994, quando o rapaz tinha 17 anos, ele e Flor de Lis se casaram, o que só foi possível justamente porque a adoção do garoto não tinha sido oficializada. Juntos, eles formaram o Instituto da Criança que recebia a molecada e podia receber doações. Essa história de caridade e tal da Flor de Lis ganhou a atenção da mídia nacional, comoveu muita gente e até rendeu uma cinebiografia. Pois é, lançado em 2009, Flor de Lis, Basta Uma Palavra para Mudar, foi estrelado por diversos atores e atrizes consagrados, além da própria Flor de Lis interpretando a si mesma. Nenhum dos atores cobrou cachê e toda a renda foi revertida para ajudar o Instituto da Criança. E essa atenção que ela conseguiu com o filme rendeu um convite para assinar com uma importante gravadora gospel. Desta forma, cantando seus louvores e conquistando o público com a ajuda do seu marido, que agora era pastor, ela chegou ao auge em 2012 com o lançamento do álbum Questiona ou Adora, que vendeu mais de 80 mil cópias, rendendo a ela um disco de platina. Nos anos que se passaram, ela lançou mais alguns discos bem-sucedidos e começou uma vida política no PSD do Rio, sendo eleita como a deputada federal mulher mais votada do Rio de Janeiro em 2018. Ao longo desses anos, Flor de Lis e Anderson adotaram mais crianças e jovens, totalizando 55 filhos, mas esse mundinho perfeito cinematográfico de Flor de Lis e Anderson, na verdade, estava longe da perfeição. Flor de Lis não estava contente com o casamento e, supostamente por questões religiosas próprias, ela teria achado que homicídio seria uma saída melhor do que o divórcio. Então, já por volta de 2017, ela já teria começado a tentar matar o marido por envenenamento com cianeto e arsênio nas bebidas e refeições dele. Por serem substâncias de difícil detecção, parecia o plano perfeito. E assim ela teria tentado por nada menos do que 6 vezes, mas todas as tentativas foram frustradas pela eficiência médica dos atendentes que salvaram a vida do pastor. Então, como Anderson teimava em não morrer, Flor de Lis teria supostamente pedido ajuda aos próprios filhos para achar um assassino online, mas nada saiu daí. Assim, sem encontrar um profissional, Flor de Lis teria encomendado o assassinato do marido ao filho adotivo Lucas dos Santos, que supostamente tinha algum envolvimento com tráfico de drogas. Ele teria se recusado, mas teria ficado responsável por conseguir uma arma pelo menos. Aí, segundo o documentário, a pastora convenceria o filho biológico Flávio dos Santos a executar o plano macabro que aconteceu na fatídica noite de
de 16 de junho de 2019. Flor de Lis saiu com o marido para namorar em Copacabana. Quando voltaram para casa em Niterói, Anderson estava na garagem guardando o carro, enquanto Flor de Lis teria entrado na casa e o filho Flávio teria pego as armas deixadas pelo outro filho, Lucas, numa mochila e já teria chegado atirando. Foram mais de 20 tiros contra o pastor, principalmente na região genital, que foi destroçada pelos tiros. A família levou o corpo do Anderson para o hospital, mas como ele tinha sido baleado na cabeça e no tórax também, não havia o que pudesse ser feito. Prontamente, Flor de Lis tentou vender a história de que eles teriam passado por uma tentativa de assalto e que Anderson teria morrido como herói tentando defender a família. Ela só não imaginou que as câmeras de segurança da rua mostrariam toda a movimentação de Lucas e Flávio momentos antes da execução. Então essa história de latrocínio já caiu por terra no dia seguinte. A partir daí, começaram as investigações e uma verdadeira guerra de narrativas que ainda foi dificultada pelo foro privilegiado da Flor de Lis, que era deputada. Foro esse que só foi derrubado em 2021, quando ela foi exonerada do cargo por votação da maioria esmagadora da Câmara. Em tempos em que produções sobre crimes reais se tornaram um fenômeno de audiência no Brasil e no mundo, ainda parece estranho ver produções nacionais nesse estilo, né? Quando se trata de assassinos e psicopatas de outros países, a distância geográfica faz com que as histórias também se tornem mais distantes e a gente consiga ver de forma mais isenta. Porém, quando se trata de casos acontecidos mais próximos da gente, fica uma sensação estranha, incômoda, como se o documentário estivesse exaltando demais alguém que não merecesse, ou como se a gente estivesse fomentando o sensacionalismo. Só que, à medida que a gente vai assistindo a minissérie documental Flor de Lis Questiona ou Adora, esse tabu vai sendo desconstruído. Afinal, documentários têm um propósito de investigar seus objetos de estudo para transmitir o assunto ao público da forma mais apurada possível. Pelo menos assim são os bons documentários. E o interesse social de séries como esta aqui tá em desmistificar certas figuras que não são bem como se venderam, tendo ludibriado muita gente em sua trajetória, e a informação verdadeira precisa ser espalhada, precisa chegar nas pessoas. E para informar direitinho como tudo aconteceu e levou a retratada a seguir tais caminhos macabros, a fim de trazer o máximo possível de veracidade, essa série foi feita em parceria com uma redação jornalística, com todas as entrevistas e casos retratados contados pelo trabalho investigativo da redação do jornal O Globo, que acompanhou muito de perto todo o desenrolar e descobriu situações cabulosíssimas. E houve um cuidado muito especial para contar o caso com o máximo de isenção possível, seguindo à risca a regra jornalística de ouvir todos os lados envolvidos, permitindo que o público decida sozinho o que achar das situações narradas. E claro, sem deixar de fora também tudo o que de fato aconteceu e tem-se como provar. E assim como os jornalistas, a série não tenta atribuir culpa ou inocência a ninguém, até porque essa função cabe ao judiciário. Desta forma, ao longo dos 6 episódios, o documentário apenas relata as provas, os julgamentos, as contradições e as evidências sobre os acontecimentos apresentados. Os condutores das entrevistas com os membros da família Flor de Lis, investigadores e outras testemunhas são os jornalistas Carolina Heringer e Thiago Prado, como eu disse, do jornal O Globo. Carolina é repórter de polícia há mais de 10 anos e acompanhou todo o caso desde o início. Em entrevista ao próprio jornal, ela comentou que estava de folga quando o crime aconteceu, mas entrou no caso logo na volta do fim de semana e nunca mais parou de investigar sobre o assunto. Para ela, o que mais dificultou suas investigações é que a vida do casal Flor de Lis e Anderson era muito misteriosa e cheia de lacunas e incongruências. Algo muito peculiar, principalmente por se tratar de uma dupla de vida pública e tão famosa no meio evangélico. Por exemplo, na data em que eles diziam ter se casado, o Anderson era menor de idade, mas ninguém parece ter questionado isso, nem a própria igreja. Já o outro entrevistador, Thiago Prado, é editor de política do jornal O Globo. Ele procurou entender a importância do Anderson na vida da Flor de Lis e no crescimento da carreira pública dela. Por exemplo, quando ela se elegeu, teve muita dificuldade de se entrosar e de se fazer valer na política, tendo o Anderson prestado apoio e ajuda para inserir ela nesse meio. Os dois viviam uma simbiose em casa, na igreja e principalmente no meio político. E entender o contexto da entrada dele na vida dela e sua contribuição no império que foi construído é fundamental para entender o que e quando as coisas começaram a dar errado. Além de que, se essas coisas fossem confirmadas, a ingratidão serviria como um agravante no julgamento dela. Como a produção da série documental foi realizada antes do fim do caso e do julgamento oficial, o que foi mostrado na série precisou ser feito com muito cuidado para evitar a inserção de opiniões
ou de contar a história por meio de uma narrativa tendenciosa ou até sensacionalista. Por serem fatos recentes, ainda era uma questão muito sensível ao público. Então a equipe criativa decidiu seguir por um caminho que investigasse mais as origens da Flor de Lis até chegar no caso em si. E mais do que isso, o pastor Anderson não foi tratado como uma mera vítima coadjuvante, como a gente já falou. Ele é retratado como um personagem fundamental e tem o seu passado revisto, assim como os outros filhos biológicos e adotados que se envolveram nesse crime hediondo. O objetivo da série, portanto, segundo a diretora e roteirista Mariana Jasper, é entender as origens dessa peculiar família, compreender suas histórias, o que eles tiveram que enfrentar na vida, com quem conviveram e, principalmente, como começou esse processo criminoso de querer assassinar o Anderson. Outra coisa, o produtor da série, Gustavo Mello, destacou que a história continuava acontecendo enquanto eles filmavam. Aí eles iam incrementando o roteiro a cada nova revelação inesperada ou reviravolta no caso. E nesse contexto havia o desafio gigantesco de manter o extremo rigor até para preservar uma visão respeitosa sobre os personagens retratados que não tiveram envolvimento no crime. Afinal de contas, é uma família com muitos membros e uma história familiar com muitas versões. O foco, portanto, foi dar à narrativa uma visão humana, evitando ao máximo o sensacionalismo. Por se tratar de um crime intrinsecamente ligado à religião e ao meio evangélico dos subúrbios do Rio de Janeiro, já que os cultos foram parte importante da formação de Flor de Lis como cidadã e também foi o que fez a mesma crescer como atriz, cantora e deputada, sem falar que o crime teria sido cometido porque a Flor de Lis supostamente não queria se divorciar para não escandalizar o nome de Deus. Porque, pelo que parece, mais vale a opinião pública dos seguidores fanáticos que não toleram um divórcio do que o julgamento divino diante de um homicídio, né? Mas enfim, por conta disso, a operação policial que indiciou e prendeu os responsáveis pelo assassinato do pastor Anderson recebeu o nome de Lucas 12, fazendo alusão ao 12º capítulo do Evangelho de São Lucas, que fala primordialmente sobre a hipocrisia dos que se dizem cristãos, mas não seguem o que dizem seguir, e ficou marcado por uma fala de Jesus Cristo que diz algo como: não há nada escondido que não será descoberto ou oculto que não será conhecido. E então, inspirado no nome dessa operação, os episódios de Flor de Lis Questiona ou Adora são todos nomeados com indicações de capítulos bíblicos que correspondem aos temas abordados em cada um desses episódios. Com os 2 primeiros episódios lançados em 4 de novembro de 2022, Flor de Lis Questiona ou Adora causou muita polêmica dentre o público geral, principalmente por se tratar de um caso que causou comoção nacional. Por estrear justamente no momento em que o julgamento da Flor de Lis estava em curso. Ou seja, a série começou a ser exibida quando a justiça ainda não havia decidido se ela era ou não culpada de ser a mandante do assassinato do próprio marido. Então, logo no início, isso rendeu algumas opiniões controversas de pessoas que temiam que o conteúdo da produção pudesse influenciar no veredito do julgamento. Só que a condução da série foi tão isenta, correta e imparcial que ela acabou mais recebendo elogio do que qualquer coisa. E o curioso é que o julgamento chegou ao fim dias depois da estreia, no dia 13 de novembro, quando o tribunal entendeu que sim, a Flor de Lis era culpada. Então, com a conclusão do caso, a produção lançou um 7º episódio extra completamente voltado ao julgamento e à condenação da Flor de Lis. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela não recebeu qualquer tipo de pagamento por uso de imagem aqui não, tá? Isso porque, primeiro, a produção não dramatiza a situação, segundo, que não foca na rotina da Flor de Lis como presidiária. O que a série faz é investigar seu passado de forma pragmática e jornalística, então a produção usa e abusa de depoimentos dos investigadores e dos jornalistas que trabalharam diretamente com as informações, evidenciando lacunas e contradições a serem preenchidas no mistério desse caso todo. Além disso, a representação do passado e presente da Flor de Lis é todo mostrado por imagens de arquivo, filmagens de domínio público ou de interesse jornalístico. E se você se interessou em conhecer o caso mais profundamente, tá aí essa série do Globoplay para você assistir. Ela já tá completinha, com 6 episódios originais já lançados, e também o 7º episódio extra sobre a atualização do caso na justiça. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau. E dessa vez não vai ter piadinha por motivos óbvios de que é difícil fazer piadinha em cima de um caso real, né? Então, vamos deixar assim mesmo. Tchau, até a próxima!